Alexandre. Bom dia a todos, bom dia a turma de Técnica em Agroindústria, bom dia, seu Alexandre, que está aqui com a gente. Então, bom dia. Vou começar a transmitir aqui, porque a gente termina hoje a disciplina de Gestão e Qualificação para a agroindústria, né? Então, a gente vai falar aqui. Queria ressaltar, assim, muitas pessoas trazendo o material para a gente, né? Entregando, fazendo as atividades, estudando. Estou muito, muito feliz, viu, gente? Então, o seu Alexandre que está aqui, já está fazendo as atividades, tem lido os textos, tá? Seu Alexandre, enquanto eu estou aqui, o senhor está acompanhando aí na sua apostila, né? Na página 21, tá? Tá bom. Então, nós vamos começar a falar aqui, porque o que são esses mercados institucionais, né? Então, são mercados organizados e a gente vai aproveitar aqui o trabalho, que inclusive é o artigo que vocês têm que ler para fazer o resumo, de alternativas para o espaço rural, importância de compatibilizar políticas públicas com saberes locais. Tudo aquilo que o senhor vem estudando, seu Alexandre, da gente, e essa inquietação que o senhor está, da gente usar os conhecimentos para gerar um conhecimento, né? Juntar, assim, esses conhecimentos que a gente tem enquanto indivíduos para formar algo que fique de legado, né? Então, é isso. Então, vamos juntar aí. Vamos aí juntar os nossos conhecimentos, né? Importante é observar que a transformação da atividade de processamento de alimentos para a agroindústria rural é um dos maiores desafios para a consolidação de uma nova estratégia de produção e consumo de alimentos. Professor, por que você propôs esse trabalho? A gente está falando de gestão e qualificação. Como nos qualificar para atender um mercado como é o mercado das agroindústrias rurais hoje? Então, o foco é a gente ter o nosso olhar voltado para aquilo que é a nossa vocação de técnico, né? Técnico em agroindústria familiar rural. Então, não esquecendo dessas ações na agroindústria familiar rural. Então, para compreender a abrangência e as consequências das políticas públicas na atividade de produção artesanal, é necessário primeiro identificar quais são as políticas, né? Suas propostas e amplitude. Em um segundo momento, analisar como repercute no caso que está estudando, né? E que a gente propõe para técnicos e agroindústria. Como programa de governo em escala federal, o processo de constituição legal de uma agroindústria rural foi proposto a partir de 2003, pelo MDA, publicou o Programa de Agroindustrialização de Produção de Agricultores Familiares, com o objetivo principal de apoiar a agroindustrialização de produção de agricultores familiares e sua comercialização. Aqui na nossa região centro-oeste, isso não é tão claro, senhor Alexandre, mas no sul do país, isso daí é uma realidade, principalmente a região de Santa Catarina e a região do Rio Grande do Sul, que pegou muito esses programas do governo, incentivaram, né? Começaram com uma cooperativa, incentivaram a agroindústria familiar, e hoje são grandes empresas na área de uvas, né? De sucos, vinhos, mas que começou pequeno, né? E que aproveitaram desses programas voltados para a agroindústria familiar. É importante que tenha esse desenvolvimento rural sustentável, e aí a gente tem várias dimensões a serem observadas: a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão institucional, né, que prevê uma cooperação entre as instituições, entre os municípios vizinhos, a dimensão política, a dimensão espacial e a dimensão cultural. Que, por exemplo, você fala, por que isso é mais desenvolvido no sul do país? É mais desenvolvido no sul do país porque lá eles têm uma cultura, né, de imigrantes italianos, imigrantes europeus, que
que tinham isso, né, como dia a dia. E aí, por isso é que as vinícolas, as produções de queijo, a panificação regional, ou seja, fazer cucas, fazendo bolos e embutidos também, eles são muito fortes. Então, assim, já é uma coisa que está muito ligada também à dimensão cultural. Né? A justificativa do MDA, do governo, é necessária a promoção de uma nova relação mais estreita da agroindústria com os consumidores e tem como base o conceito referencial de qualidade, com uma categorização de produtos constituindo e fortalecendo marcas locais da agricultura familiar associadas à cultura e à realidade. Então, é bem isso que eu expliquei com relação às regiões sul do país, né? Aqui, ó, esse artigo fala bastante da realidade e a cultura que estão intrínsecas na qualidade do produto artesanal, como o leite gordo de vaca, o ovo de gema laranja, o frango caipira, uma massa caseira, né? A bolacha da vovó. Então, assim, tem muito ligado à cultura. E é isso que a agroindústria familiar rural precisa valorizar. Ela precisa identificar e valorizar. E aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com a nossa formação, com o nosso preparo? Gente, tem tudo a ver. A gente tem que conseguir captar esses aspectos que é uma das grandes questões que a grande indústria está tendo que fazer, de captar essa regionalidade, esse traço cultural e trazer para o seu produto. Né? Então, é fundamental esse olhar e essa formação. Tá? O trabalho, né, duas formas de constituição das agroindústrias, a individual, uma família, né, e a grupal coletiva, que é aí o cooperativismo e associativismo. Gente, é importante vocês conseguirem interrelacionar todas as disciplinas do semestre, seja lá na administração, agroindustrial, plano de negócio que nós estamos fazendo, seja na disciplina de cooperativismo e associativo, seja aqui na gestão e qualificação, você tem que entender que você tem que ter uma formação integral complementar. Tá? Então, assim, não divida os conhecimentos em blocos, una tudo que você está aprendendo, que aí você vai ser um profissional mais capacitado, mais completo, tá? Quando a gente pensa aqui nessa formação, o objetivo da associação é definido pelo Estatuto Social, o professor Vicente deve estar trabalhando bastante isso com vocês, né? E a legalização da atividade agroindustrial familiar rural não pode representar um entrave ou um retrocesso no processo de consolidação como alternativa para a agricultura familiar. Né? Então, assim, a gente tem que tornar a empresa legal, mas considerando todos os aspectos por ela feitos até o momento. Então, você não pode negar conhecimentos adquiridos, você não pode abandonar conhecimentos adquiridos, você tem que agregar. A palavra aí é agregar conhecimentos ao que você já tem, tá? Cabe o diferencial entre as inspeções sanitárias para os produtos de origem animal e os produtos de origem vegetal. Por que isso, gente? É o que eu falo. Rapidinho, senhor Alexandre. É o que eu falo. A gente tem os produtos de origem vegetal, uma legislação bastante flexibilizada. Já para produtos de origem animal, a legislação é extremamente rigorosa. E aí a gente começa a ter dificuldades na produção do produto artesanal. Sim, senhor Alexandre. Oi, Alexandre. A gente estava falando ontem, né? Assim, o café, antigamente, fazia mal. Né? Aí depois o café, de repente, falou, não, o café é bom. Agora está falando que o café é bom para a saúde, né? Nesse caso, o interessante de catalogar também, né? Seria também nesse sentido, porque antigamente se fazia, se amarrava cachorro com linguiça, né? Se fazia linguiça do jeito, né?
Aí agora, não é que estava errado, mas é que ela, de repente, durava menos. Aí agora, já se faz uma linguiça diferente. Não é que está errado, mas ela dura mais. Aí, quer dizer, isso é interessante saber dos dois jeitos, né? Porque numa emergência, numa pandemia, numa guerra mesmo, você não tem o jeito de fazer, o jeito que dura muito, você usar a técnica antiga, porque dá para você fazer, né? Então, Assim, seu Alexandre, saber das duas partes, saber catalogado, a gente fazendo tanto um negócio documentado, né? No caso, dessa cooperativa de alunos, né? E então, empresas de isso que o incubador e senhor tal, está comentando, catalogado ali, né? Todos os isso que o modos, senhor né? está Daqui comentando, a pouco passa uns 10, 100 anos e vão falar, muda tudo. Ah, não, o modo certo é aquele primitivo lá, ó. Aí a gente, pô, então, seu Alexandre, né? isso que o senhor está comentando é extremamente importante porque a gente precisa fazer uma associação entre as exigências necessárias para garantir uma segurança alimentar dos produtos e, ao mesmo tempo, a gente tem que aliar aí os conhecimentos artesanais. Então, é o desafio da formação de você como técnico em agroindústria em conciliar os requisitos de segurança que são extremamente importantes, que são necessários, com os requisitos artesanais. Então, é bem isso que está falando aqui nessa parte do artigo, quando fala das exigências com relação aos produtos de origem animal. Realmente, a legislação ela é mais rigorosa, devido até ao impacto e às consequências de uma toxinfecção ou um alimento contaminado, e os saberes artesanais. Daí é que está você, como profissional em agroindústria, que conhece as técnicas, que sabe a importância. E aí eu volto a citar, né, seu Alexandre, como o senhor sempre foi muito preocupado com o uso de máscara sempre, né? Então, inclusive em qualquer processamento, o senhor sempre foi muito preocupado. E é realmente saber conciliar esses dois aspectos aí, tá? E hoje a gente vê, né, seu Alexandre, o quanto é realmente muito importante o uso de máscara sempre. Tem uma coisa que está sendo interessante, professora. Está acontecendo essa pandemia, se a gente tirar proveito, sabe? Uma está sendo essa aula da senhora, sabe? Porque, olha, você está em casa, o material está passando aqui, está aqui a apostila para acompanhar, a senhora está lendo para a gente aqui a apostila, a gente está lendo, fazendo junto, né? Isso. Acho uma aula melhor que essa. É presencial. Mas acho que a presencial é interessante para poder ter assim, aquele negócio, né? De interagir, de repente online, sexta-feira, sabadão, sei lá, aulão, assim, né? Eu falo, Alexandre, que A aula em si, acho que é massa, sabe? melhorou alguns aspectos, mas eu acho que o mais importante, assim, que eu acho é que às vezes sair de casa é importantíssimo. Ficar sempre em casa, o mais difícil está aí sendo isso, ficar sempre em casa. Eu acho que. Então, para a gente continuar aqui, pegando essa importância aí, a gente. Uma legislação sanitária rigorosa para fiscalizar uma produção em massa vinha ao encontro da concepção de segurança alimentar, que seria garantida através de uma competência técnico-científica. Então, esse artigo é importante nesse momento aqui da disciplina Gestão e Qualificação, para deixar bem claro para vocês técnicos, né, em agroindústria, que é importante aliar os seus conhecimentos à prática artesanal. Não podemos desvincular o conhecimento que você... mas a gente tem que ser flexível, a gente tem que ser flexível com segurança, né? Então, naquilo que pode flexibilizar para adquirir ali ou manter as características regionais, as características originais, a gente vai trabalhar com o conhecimento para garantir. E, ao mesmo tempo, aquilo que é consolidado de conhecimento
como os métodos de conservação, aplicação correta das técnicas, né, preservação dos alimentos, boas práticas dos alimentos, higiene, né? Então, é fundamental a gente observar e aliar, tá, gente? Importantes considerações aí para a gente ir para a nossa discussão da atividade, das atividades, né? Legalizar rápido. Assim, eu vi agora, esses dias a mulher falando, ela estava até meio que sorrindo, ela falou, o ser humano é engraçado. Você, no caso da linguiça, né? Segurança alimentar. Você tira a tripa de dentro do boi, né? Do porco, né? Você tira a tripa de dentro do porco, depois você pega o porco e coloca dentro da tripa, né? Tudo pelo processo de higiene. Só que hoje, seu Alexandre, quase não é usado mais. Um negócio desse, não dá para entender. Eu acho que, de repente, as tripas artificiais, né, senhora? Não, seu Alexandre, é isso que eu ia falar para o senhor. Não está usando mais a tripa natural. Quase a grande maioria é toda a tripa artificial de celulose, que é para também não poluir, não é plástico, é de celulose, entendeu? Então, quase todos os embutidos hoje, muito raramente você vai encontrar um natural. E o ideal mesmo é a gente buscar por conta da segurança alimentar mesmo. Agora, também é interessante saber fazer a tripa também, né? Porque no caso da pandemia ou emergência, sabe fazer, mas com segurança. Virar a tripa ao contrário, deixar ela no hipoclorito, sei lá, no que for, né? Ou no limão, ou esfregar, sei lá como é que é, para você ter uma segurança para fazer como é que era antigamente também, né? É isso que você está falando? Eu sei, mas é isso, Alexandre, é um dos exemplos de conciliar realmente conhecimento com fazer. Isso daí que o senhor está explicando. O senhor entendeu muito bem essa parte da disciplina aí. Muito feliz aqui, viu, seu Alexandre? O senhor está entendendo muito bem. É tipo na contabilidade, né? Na contabilidade, para você saber como que é feita a fraude, você tem que saber fraudar para você saber como é que é feita a fraude, né? Você tem que saber o fraudar para você não fraudar, né? Mais ou menos assim, né? Eita, ferro, não. Mais ou menos isso assim. Daí eu não gosto, não, seu Alexandre. Então, para a gente finalizar aqui. Senão você não sabe, Para a né? gente finalizar aqui, Alexandre, estamos lá na página 23, seu Alexandre. Considerações importantes. Legalizar uma agroindústria familiar rural exige incorporar técnicas de produção e tecnologia que garantam o controle de qualidade, tudo em nome da segurança alimentar. Sob a intenção de legalizá-lo, até mesmo iniciá-lo, o produtor rural passa por um processo de adaptação às novas tecnologias que permite a ampliação para a escala de produção. Isso é importante, a gente falou na aula passada, seu Alexandre, da incorporação de novas tecnologias. O uso de tecnologias não faz com que o produto não seja artesanal. O uso de tecnologias, ele aumenta para a gente a amplitude da produção, ele aumenta para a gente o tempo necessário, né, para realizar aquela atividade, ele faz com que a gente consiga atender, né, aí uma demanda de produtos que seja viável para o negócio e, ao mesmo tempo, aproveitando as matérias-primas que a gente tem, né? Então, assim, o uso de tecnologias, ele não inviabiliza o artesanal, ele, pelo contrário, ele vem favorecer e estimular a produção e dar um novo vigor à produção artesanal, tá? Então, hoje, assim, a gente termina a explicação do nosso conteúdo, né? Aí, seu Alexandre, vai lá na nossa lista de exercícios, atividade avaliativa. A gente já teve as duas primeiras avaliações, que era para responder e enviar, né? Muitos já enviaram a primeira avaliação, alguns alunos ainda estão enviando a segunda avaliação. E agora, gente, vocês têm até o dia 15 de outubro
para fazer essas duas outras atividades, que é a avaliativa 3 e a avaliativa 4. A avaliativa 3 é para você ler o texto sobre agricultura familiar. Então, o texto é enorme, professora. Gente, o texto é um pouco grande, seu Alexandre, mas você não precisa fazer um resumo do texto todo. Então, você veio aqui no texto, né? E eu vou mandar pelo WhatsApp, tá, seu Alexandre, também. E aí você achou aqui que essa parte de produtos agropecuários tradicionais e artesanais é uma primeira definição possível. Então, o senhor achou essa parte aqui interessante. Então, faz o resumo dessa parte. Não, eu achei interessante no artigo essa parte aqui que traz os regulamentos sanitários. Então, faz o resumo dos regulamentos sanitários. O importante é vocês terem salvo aí no seu computador, no seu celular, esse artigo, porque ele traz assim muitos aspectos importantes da agroindústria familiar rural, tá? Eu quero fazer assim um resumo das leis, né? Igual está aqui esse quadro, né? Então, faz um resumo aí das leis que também está válido, tá? O artigo ele é extremamente grande e ele tem aí opções de você estudar e você tem, gente, até outubro. Então, você tem um tempo aí tranquilo para fazer esses dois resumos, né? Processamento de alimentos e agricultura familiar, características e definições. Então, é um texto muito completo, tá? Muito, muito completo. Esse aí é o 3, tá? E o 4, gente, o 4, ele fala de alternativas para o espaço rural e organizar aí com políticas públicas, que foi esse artigo que a gente estudou aí que no resumo dos mercados institucionais aí na atividade 5. Então, você pode fazer um resumo dessa nossa parte teórica estudada agora, tá? Tem um artigo aí também, vou mandar os 2 artigos pelo WhatsApp para todo mundo também, pelo e-mail, pelo WhatsApp, e é o material da nossa apostila, tá, gente? Então, hoje, muito feliz aí, a gente encerra a disciplina de gestão e qualificação. Espero que todos tenham aproveitado bastante, né? E aproveitado que eu falo no sentido de realmente estudar, né, Alexandre? Se dedicar aí nesse momento aqui que a gente está vivendo de isolamento, se dedicar ao estudo dessa disciplina, né? De qualificar-se profissionalmente. Muito obrigada, seu Alexandre, pela presença. Acabou, professor? Acabamos, seu Alexandre. É? Rapidinho, professor.